Eu sempre gostei de dar aula, de ensinar as pessoas a aprenderem de maneira mais fácil. Quando eu passei na OAB, que realmente foi meu despertado, eu sabia assim, poxa, eu sei como estudar, eu vou começar a ajudar colegas de turma também que ainda não tinham passado. E aí eu comecei a fazer a mentoria, assim, muito no feeling mesmo, no sentimento. Eu falei, eu vou botar no Excel, o que eu faço na prática? Na internet ainda não tinha esse movimento ainda, então eu comecei a colocar ciclo de estudos, né, lista de exercício, feedback. Só que não teve como sustentar. Era impossível de eu manter a qualidade, de eu conseguir acompanhar o aluno, não tinha como escalar, eu cobrava barato. Então eu parei durante um bom tempo, ensinava as pessoas, né, como fazer curso, né, no exército, fazer algum curso fora, na faculdade, eu ensinava as pessoas a como estudar, mas era uma coisa informal. Fiz a faculdade com preparatórios para concurso, sem ter uma visão de querer fazer prova. Então, no começo de 2025, vocês fizeram uma Masterclass. E aí eu vi essa Masterclass e eu me inscrevi. Então, assisti algumas aulas. Nunca tinha ouvido falar da Tutory. Eu falei assim, cara, esses caras fizeram o que eu precisava há 10 anos. Verdade. Se eu tivesse isso há 10 anos, eu não tinha parado. Falei assim, eu preciso disso. Então eu entrei na Tutory através dessa Masterclass do início de 2025. E aí tudo mudou. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Tutory. É um prazer tê-lo aqui. De antemão, vai ativando o sininho, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Hoje eu tenho um convidado ilustre aqui, Gabriel dos Santos, pastor, mentor, professor. Gabriel, um prazer ter você aqui, meu amigo. Prazer, meu irmão. Obrigado pelo convite. Gabriel, eu queria, de antemão, que você contasse um pouco da sua história, de como que você está aqui hoje, como que iniciou a sua trajetória na área de OAB, de concursos públicos, como que foi isso, sei lá, 10 anos atrás, quanto tempo que tem e como que tem sido essa jornada até hoje. Minha jornada de fazer prova, né? Começou há 20 anos, lá em 2005. Fazia pré-vestibular, fiz ensino médio normal, fui fazer meu primeiro vestibular para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 17 anos. Passei bem colocado. Depois disso eu tive uma questão pessoal, minha namorada à época, eu tinha 18 anos, engravidou e eu precisava resolver a minha vida e para poder dar o sustento, né, para minha família, e a faculdade na época ela não resolveria. Sim. Então, passado um tempo, né, minha esposa, ela me aconselhou, né, a estudar. Na época, pode errar aí, se escolar depois, né? Pode. Tá. Então depois eu respira um pouco. Tá. Só para os meninos pegarem ali no pote. Então, depois de alguns anos eu conheci a minha esposa, Depois de alguns anos eu conheci a minha esposa e ela, vendo que a faculdade não me daria um dinheiro ali imediato para sustentar minha filha, ela me aconselhou a fazer prova para militar. Então era algo que eu conseguiria um retorno rápido. Eu não conhecia nada de prova, eu tive 4 meses só para estudar até o concurso. E acabou que nesse concurso para a Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro, eu estudei durante 4 meses ali, tinham uns 50 mil candidatos e acabei ficando na posição 62. E aquilo ali me chamou a atenção porque quando eu entrei no Exército, eu vi pessoas que faziam a prova 3, 4, 5 vezes e eu consegui passar em 4 meses, né, de estudo, muito bem colocado. E logo após eu entrei na faculdade de Direito, fiz ali os 5 anos da faculdade de Direito. Quando eu estava no 9º período, eu fui tentar fazer a prova da OAB, e que todo mundo falava que era uma prova impossível de passar, porque mais de 80% dos candidatos reprovavam, e era uma prova que era cara. A inscrição era cara. Eu falei assim, eu só vou fazer essa prova uma vez, porque eu não vou gastar esse dinheiro de novo. E mais uma vez, durante 4 meses eu estudei, passei na primeira fase, precisava de 40 pontos, fiz 53, e na segunda fase, que era mais temida, que você precisa fazer uma peça prática, questões abertas, eu consegui tirar 9,9. Então eu perdi apenas 1/10 na prova. E aquilo ali me chamou a atenção mais uma vez. Eu falei assim, eu acho que eu sei como estudar, né? Uhum. Porque
Tá dando diversos resultados dentro do Exército também, algumas primeiras colocações. Fui para os Estados Unidos também pelo Exército, lá eu também fiquei entre os primeiros colocados. Então, logo após a OAB, eu pensei, eu acho que eu sei como estudar, então eu quero agora ensinar as pessoas como elas devem estudar para transformar a vida das pessoas, não por dinheiro, até porque eu cobrava quase nada, né? Então, eu comecei a mentoria na época para a OAB, em 2016, só que logo eu parei, porque os alunos começaram a chegar e eu não conseguia acompanhar os alunos. Ter o braço, né? No Excel. Era impossível, insustentável, porque eu precisava trabalhar e precisava dar atenção para os alunos. Eu não consigo fazer nada mal feito, então eu parei com a mentoria, né? Minha esposa engravidou do meu filho mais novo e eu decidi parar para cuidar da minha família. Então, assim, minha vida transformou, conheci Jesus, né, lá atrás, então minha vida começou a mudar. Eu falei assim, eu preciso cuidar da minha família, parei de fazer prova de concurso, parei de dar mentoria, e isso demorou uns 11 anos que eu fiquei sem fazer prova. Então, quando chegou em 2024, eu digo que Deus ele me mandou sair do Exército, porque ficou algo bem sustentável de continuar lá, mesmo com uma carreira muito boa que eu tinha. E eu decidi voltar a estudar, porque eu passei por problemas emocionais, estava com uma depressão leve. Eu falei assim, eu gosto de estudar, então a minha terapia vai ser estudar. E a primeira prova que eu fiz para um tribunal TRF, com 60 dias, eu já fui aprovado entre os primeiros colocados. Né? Eu passei ali em quarto colocado ou quinto na lista de negros, com 60 dias de estudo, exatamente. Caraca, 2 meses. 60 dias de estudo. Eu passei e eu atribuo isso sempre a Deus, porque na semana da prova eu sabia que a redação pesava muito na prova, e eu fazia muita redação, sempre fui bom de escrever. E sempre orando, sempre confiando em Deus, e na semana da prova, o Espírito Santo falou assim, ó, tá faltando um tema para você fazer de redação. Eu peguei, fui fazer na cozinha, minha esposa cozinhando, ela falou, o que você tá fazendo, tá estudando? Eu falei, Deus mandou fazer uma redação. Eu fiz essa redação, quando eu cheguei no domingo da prova, era o Caraca, velho. E aquilo ali eu gabaritei, eu tirei 9,9. Essas notas me seguem, porque eu tiro 9,8, 9,9 no Exército, é sempre, né, na OAB 9,9. E aquilo ali me fez ganhar mais de 100 colocações no concurso. Caraca, velho. Então fui entre os primeiros colocados, né? E a partir daí começou uma série de provas de tribunal, que eu sempre gostei. A minha mãe é de tribunal, eu só comecei concurso público por conta da minha mãe, porque minha mãe foi mãe solteira, me criou sozinha. Eu trabalhava, ganhava um salário mínimo, conseguiu fazer 2 faculdades. Você é de onde, Gabriel? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então a minha mãe, ela sempre falou pra mim, ó, a nossa vida, a gente que é pobre, só muda através do estudo. Caraca. Então minha mãe, ela estudou pro concurso dela de analista judiciário TJ do Rio, com apostila de banca de jornal. Isso há quase 30 anos atrás, passou, e aquilo ali mudou a nossa vida, né? Porque a gente era pobre, ela mãe solteira. Tinha um pai, né? Sem pai. E aquilo ali, sem ela, nem sempre ela falava, mas ela mostrava pra mim como que o estudo fazia diferença. E eu até hoje eu não sei como que ela fez 2 faculdades, como ela passou no concurso trabalhando o dia todo. Eu sei que através desse exemplo eu abri meus olhos para o concurso público. Então, assim, eu já tinha uma estabilidade no Exército. E nesse ano que eu comecei, no ano passado, que começaram a aparecer provas de tribunal, eu comecei a fazer uma prova atrás da outra. E começou a dar certo, umas melhor, outras um pouco menos. E quando eu vi, eu estava com 7 aprovações em 6 meses. Caraca, em tribunais. Em tribunais, somente em tribunais. E aquilo ali pra mim foi assim, foi excepcional, foi fantástico. Uau. Eu ver assim, tendo 2 nomeações em 8 meses, com mais 2 próximas e outras 3 por vir. E então assim, eu sempre atribuo isso a Deus, né? Porque ainda que as pessoas possam falar que eu tenho uma facilidade, uma inteligência, eu entendo que eu sei como estudar. Sim. E que Deus me deu essa habilidade e me deu um propósito de ensinar também as outras pessoas como passar no concurso público, porque eu sei como isso faz diferença. Então, em primeiro lugar, eu aprendi isso muito com uma aula no começo. Vocês sempre falam, não é por dinheiro. É isso. É para transformar a vida. O dinheiro ele vem como consequência.
Aí, quando você faz bem feito. Então, assim, minha trajetória de aprovado, ela terminou dessa maneira. Eu fiquei anos sem fazer e eu voltei para estudar. Então, vi que eu sei como eu estudar, porque, assim, essas aprovações em tão pouco tempo, Pô. tem que ter técnica também. Que isso? Uma aprovação por mês, né? 6 aprovações em 6 meses e 2 nomeações e ainda provavelmente tem nomeação, né? Tem mais pra vir. Pra sair. Pô, mano, que bom. Fico feliz por isso e glória a Deus por isso. Amém. Eu queria te perguntar e pedir que você contasse um pouco da sua trajetória como mentor. Então, como que você começou e o que te motivou a entrar nessa área agora, né? Mais voltada para concurso, né? Obviamente, é uma trajetória a curto tempo agora, curto prazo que você teve muitas aprovações, mas o que te motivou a hoje estar desempenhando o papel de mentor e como que tem sido isso? Certo. Eu, desde novo, eu sempre gostei de ensinar. Então, eu fui lutador também de alto rendimento, né? De jiu-jitsu, judô. Eu sempre gostei de dar aula, de ensinar as pessoas a aprenderem de maneira mais fácil, né? Então, quando eu passei na OAB, que realmente foi meu despertado, eu sabia assim, poxa, eu sei como estudar, eu vou começar a ajudar. Comecei a ajudar colegas de turma também, que ainda não tinham passado. E aí eu comecei a fazer a mentoria, assim, muito no feeling mesmo, no sentimento. Eu falei, eu vou botar no Excel, o que eu faço na prática, né? Na internet ainda não tinha esse movimento ainda, então eu comecei a colocar ciclo de estudos, né? Lista de exercício, feedback, só que não teve como sustentar. Era impossível de eu manter a qualidade, de eu conseguir acompanhar o aluno, não tinha como escalar, eu cobrava barato. Então eu pensei, não tem como eu manter isso aqui, né? Porque eu vou estar perdendo tempo, vou estar pagando para trabalhar. Então eu parei durante um bom tempo, ensinava as pessoas, né, como fazer curso, né, no exército, fazer algum curso fora, na faculdade, eu ensinava as pessoas a como estudar, mas era uma coisa informal. Então depois das minhas aprovações, eu busquei novamente, né, eu sempre estive antenado no mundo do concurso. A minha faculdade eu estudei através de curso preparatório, eu mal prestava atenção na aula, porque a aula de faculdade é bem superficial, então eu fiz a faculdade com preparatórios para concurso, sem ter uma visão de querer fazer prova. Então, no começo de 2025, vocês fizeram a Masterclass. Eu estava no meu primeiro concurso em São Paulo, lembro até hoje, eu estava no Airbnb, lá sozinho, que minha família não foi junto, porque eu sabia que eu ia voltar para Brasília, e aí eu vi essa Masterclass e eu me inscrevi. Então, assisti algumas aulas, né? A última aula que eu assisti foi a do Rafael Moreno. Sim, Felipe Lessa, toda essa galera aí, eu nunca tinha ouvido falar de alguns, outros sim, nunca tinha ouvido falar da Tutory. Eu falei assim, cara, esses caras fizeram o que eu precisava há 10 anos. Caralho. Se eu tivesse isso há 10 anos, eu não tinha parado. Falei assim, eu preciso disso. E comecei a mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp, para eu conseguir entrar nesse ecossistema aí, que foi através dessa Masterclass. Então eu entrei na Tutory através dessa Masterclass do início de 2025. E aí tudo mudou. Boa. Tudo mudou. Boa. Cara, se você fosse listar, assim, quais as diferenças de quando você iniciou lá como mentor há 10 anos atrás, né, 11 anos atrás, para aquilo que você está vivendo na Tutory nesse pouco tempo de mentoria na Tutory, quais as diferenças? Nesse pouco tempo de mentoria na Tutory, a diferença, por exemplo, hoje eu tenho alunos já espalhados pelo Brasil, que eles conseguem fazer a preparação deles de uma maneira muito eficiente, porque eu consigo fazer um planejamento de aula, um planejamento para o concurso, né? Um planejamento completo, de uma maneira que o aluno ele só precisa fazer uma coisa, sentar e estudar. Sim. Porque quando ele entra lá, ele tem o link para ele fazer exercício, ele tem o link da legislação que eu coloco, ele sabe o material teórico que ele tem que utilizar, ele sabe quando que ele tem que revisar, quanto tempo que ele tem que revisar. Eu consigo ter tranquilidade com a minha família, porque antes eu não tinha. Sim. Porque toda hora o aluno perguntava como eu faço isso e lá
eu já coloco simulado, eu já coloco... É completo, assim, mudou de uma maneira que... Esse é o meu projeto de vida hoje. Investir na minha vida como mentor, por quê? Eu consigo ajudar a mudar vidas sem precisar sacrificar a minha família. E tudo isso com qualidade. Então, eu consigo entregar uma qualidade pro aluno ali que eu recebo feedbacks assim, Gabriel, estava perdido. Com o direcionamento, com a plataforma, minha vida mudou. Alunos que saíram de reprovações em 4 meses para aprovações. Aluno que mandou mensagem essa semana, falou assim, cara, eu não imaginava que isso existisse. Porque hoje eu não fico mais perdido. Antes eu não sabia o que eu fazia, onde que eu estudava, qual o exercício que eu fazia. Hoje eu só sento e estudo, e essa plataforma mudou a minha visão de ensino. Eu falo isso e mudou a minha visão também de como ensinar. Então a tutoria ela mudou assim, exponencialmente tudo. Ela potencializou tudo de bom que uma mentoria ela pode oferecer. E provavelmente por você estar aqui hoje, né, com o congresso de mentores amanhã, elevou a sua mentalidade ao nível de negócio, né? Sim. Você falou aí, pô, agora eu quero realmente me desenvolver como mentor, né? Exatamente. Perfeito. Eu queria te perguntar, você estava contando ali quando a gente estava na sala sobre, nesse final de semana, né? Se eu não me engano, entrou alguns alunos e aí você, pô, velho, tava tranquilo. Queria que você falasse um pouco do que mudou, tipo, na sua rotina. Depois que você entrou na Tutor, comparada a antes, quando você fazia nas planilhas, e tu pode citar isso que você viveu nesse final de semana, e também o que te permite, cara, na Tutory, você escalar agora uma mentoria, como você falou, para atender aluno, talvez do Brasil inteiro, e sem perder a individualização, né? Sem perder a individualidade com esse aluno. Sim, esse final de semana meio que tava falando, né? Entraram 4 alunos na mentoria, né? Cada um, alguns de um canto do país, outros de outro. E eu não senti o peso, porque antes eu precisava ir na planilha do Excel, eu precisava ficar mandando e-mail para cada um, esperando que eles me respondessem se eles receberam a planilha, se eles entenderam. Enfim, era um horror. Era um horror. Porque minha esposa falava assim, gente, o que você tá fazendo? Você não tem tempo pra gente, você não tem tempo pra mais nada, é só isso. E aí esse final de semana eu tava em casa, deitado, no sofá, abraçado com a minha esposa, com meu filho, e pensando assim, meus alunos têm simulado final de semana, eles têm metas de exercício, de estudo teórico, e eu tô aqui tranquilo, porque eles podem só chegar dentro da plataforma e saber tudo que eles precisam fazer sem me demandar tanto. Então não preciso mais ficar mandando planilha de um por um, eu só preciso fazer o cadastro dele, falar que o plano dele é aquele, e ele já entra no plano, ele já sabe o dia que ele vai terminar, ele já sabe o que ele tem que fazer essa semana e na semana que vem. Então, assim, hoje eu posso receber, se eu receber 20 alunos no final de semana, tranquilo. Não, amor, vamos almoçar. Chegaram 20 alunos aí, mas vamos só comemorar, né? Vamos ali comemorar. Não, mas 20 alunos. Não, já botei o e-mail deles lá, já cadastrei. Eles já sabem o que eles têm que fazer já daqui pra frente. Qualquer dúvida, assim, muito complicada, eles mandam no meu WhatsApp. Meu WhatsApp tá disponível. Na plataforma eles já entram direto no grupo também dos alunos. Então essa mudança da escalabilidade, que hoje a visão também, como você falou, de mentor, de uma visão de negócio também, para eu poder aumentar, né? Conseguir atender mais pessoas. Então a Tutor ela me dá uma tranquilidade que eu consigo dormir tranquilo sendo mentor. É isso. Eu durmo o sono do justo sem preocupar se o aluno vai ter o simulado dele, se ele vai receber o e-mail, tá tudo lá, ele bota o login, a senha dele, com a foto dele, com a cara dele, personalizado, e ele se sente especial por isso, porque ele realmente é. Então a Tutor, ela faz o mentor se sentir especial, porque vocês cuidam da gente, eu nunca vi uma empresa que faz o que vocês fazem, e o aluno também se sentir cuidado. Então a Tutor fez essa diferença na minha vida e na vida dos alunos também. Que isso, velho, faz o corte disso aí, pelo amor de Deus. Que isso. Perfeito, irmão. Cara, se você... Não sei se você tem, mas se você puder, conta uma história de algum aluno, de alguma experiência que você teve, assim, que te marcou muito nessa jornada. Talvez lá antes, mas principalmente agora, talvez aí nesse período curto,
que você tá de mentor mesmo? Algo que te marcou nessa jornada e que te motiva a continuar? Eu vou falar aqui uma coisa que ela nem sabe, né? Que foi a minha primeira aluna. Eu tava com a mentoria lá com a plataforma sem aluno nenhum, porque eu falei assim, eu preciso da plataforma, preciso desse ecossistema e depois eu vou ver como que eu vou conseguir aluno. Porque não tem como eu não conseguir. É isso. E era uma pessoa que já estava me seguindo, né? Também cristã. Eu ali sempre dando palavras, né? Incentivando, tudo a ver com estudo. E aí quando veio a plataforma, ela foi a primeira pessoa a me procurar. Eu não conhecia, eu não sabia quem era. Era de outro estado, é lá do Espírito Santo. Eu nunca falei pra ela que ela foi minha primeira aluna. Então ela chegou assim, perdida, sem saber o que fazer, sem tempo para estudar. Ela falou assim, eu tenho 2 horas por dia para estudar e eu tenho que ficar separando material, eu tenho que ficar separando meus exercícios, eu tenho que saber quando que eu faço a revisão, quando eu vejo eu tenho nem 1 hora para estudar. E aí quando ela entra na plataforma, que a gente coloca lá o tempo diário dela, tá, eu tenho apenas 2 horas. Não, mas são 2 horas realmente, porque você só vai sentar e não vai se preocupar com mais nada além de estudar. Então ela já vinha de algumas reprovações. No começo a gente precisou corrigir muita coisa, mas ela muito dedicada, muito disciplinada, continuou tendo algumas reprovações. E quando ela viu do nada, ou de repente, né, depois de alguns meses, 4 meses a gente junto, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Gabriel, não deu mais uma vez. Eu fiquei lá atrás na colocação e não deu, mas vamos continuar. Vamos continuar. E quando eu fui ver, era uma prova que ela viu a lista do estado, mas a prova era dividida por regiões. Sim. E na região que ela fez, ela ficou em 9º colocado. Caralho, eu falei assim, você ficou em 9º. Aí ela, como assim? Eu fiquei em 9º. Então esse eu fiquei em 9º já denota que ela não acreditava que era possível. De onde ela saiu, totalmente perdida, em 4 meses conseguiu uma colocação expressiva dessa. E isso me marcou porque pela dedicação dela, pela disciplina dela, pela minha dedicação, porque como ela foi minha primeira aluna, eu era 100% para ela. Sim. Eu não me preocupei de ir atrás de mais pessoas pela quantidade. Falei assim, eu vou mudar a vida dela. Caraca, que Eu vou mudar a vida dela. E ela chegar e falar assim, pô, eu não no lugar, porque ela não acreditava. E hoje ela consegue acreditar. E como foi a reação? Ela... Quando você explicou. Ela mandou áudio, falou, e sem acreditar, ela falou, meu Deus, eu tava no meu trabalho, eu nem olhei direito essa lista. De onde você tirou essa lista? Que lista é essa aí? E mesmo assim, aí ela, cara, eu vou continuar. Falei, tu só vai parar o dia que você estiver assinando teu termo de posse. É isso. E aí quando você assinar sua posse, aí você para um pouco e aí você já pensa no próximo. Então assim, a história da primeira aluna é que me marca porque foi a pessoa que me mudou como mentor e que eu vi que a mentoria mudou a vida dela. Cara, perfeito. Que depoimento. Queria te perguntar sobre o que você acha hoje das pessoas que falam mal sobre mentores ou mentorias, né? Pessoas ali que talvez estão um pouco apegadas ao padrão de antigamente, né? Tanto para concurso ou para qualquer área educacional de curso, material, aula, e isso, feito de maneira excelente, mas que às vezes acabam criticando ali o cara que é o mentor, desconfiando disso. Qual a sua visão sobre isso hoje? Inclusive, essa semana eu recebi um seguidor no Instagram e ele veio muito interessado na mentoria e ele falou assim, porque por enquanto eu só vou te acompanhando aqui e admirando a sua trajetória, porque hoje mentor qualquer um é. Caraca. Falou assim, tudo bem, respeito, né? Foi honesto, importante a gente ser honesto, mas o que eu penso é o seguinte, a gente precisa se adaptar. Há 30 anos, quem tinha um material de um curso preparatório saía na frente. Porque era caro, quase ninguém tinha, você tinha que ir no preparatório presencial. Hoje o mercado está democrático, todo mundo tem acesso a material de qualidade. Isso aí. Mas aí quando você entra no curso, que você tem todo aquele material de qualidade, e você tem 5, 6 meses para sua prova, você percebe que se você fizer um cálculo de padaria, você vai demorar 2 anos para terminar aqueles PDF, aquela videoaula. Como é que você vai fazer? Como que você vai saber, pelo menos de maneira estatística, levando em consideração a probabilidade que pode cair na sua prova?
Então vai te falar, né? Quem vai falar isso para você? Por quê? O curso preparatório, ele tem uma missão de te entregar tudo que está no edital. Perfeito. Ele não pode deixar nada de fora. Mas o mentor vai te falar o seguinte, você vai priorizar isso, você vai olhar isso. Isso aqui, em 15 anos, nunca foi cobrado. Então você não vai gastar a sua energia com isso aqui nesse momento. Se sobrar tempo, você vê. Então, para quem fala mal de mentoria, as pessoas hoje têm opinião sobre tudo. Sim. Hoje nós temos especialistas de tudo, vocês sabem muita coisa. Eu procuro mostrar através dos meus frutos. A minha vida é assim, eu não debato, eu não discuto, e você vê os frutos. Hoje as pessoas que conseguem ter as melhores aprovações de maneira mais rápida, dentro de um tempo adequado de preparação, são aquelas que fazem mentoria. Porque o mentor, às vezes, ele vai te pegar pela mão e vai falar assim, não vai por esse caminho, porque você pode até chegar lá, mas você vai se atrasar 1 ano, 2 anos da sua vida. Sim. Você pode ser aprovado só estudando? Sim. Pelo material ali sozinho, com certeza. Você pode, eu consegui também ser aprovado. Mas doeu. Doeu demais. Porque o tempo que eu gastava para me organizar, então a mentoria hoje eu digo que é fundamental. Não é à toa que essa área está crescendo, não é só questão de negócio, é porque dá resultado. Perfeito. Porque se não der resultado, morre. Não adianta, né? Não tem prova social, não tem exatamente. indicação. Então, assim, se as pessoas estão ali, estão sendo aprovadas, estão dando seu depoimento, é porque alguma coisa tem diferente. Então, a mentoria é um caminho irreversível, não tem mais para onde ir. Esse é o presente, eu não digo nem que é o futuro, esse já é o presente do concurso público. Perfeito. Porque as bancas, elas estão deixando as coisas mais difíceis, porque a banca sabe que o candidato ele tem acesso ao material, mas ele não sabe o caminho até a aprovação por muitas vezes. E o mentor ele vai te mostrar, porque o mentor ele já trilhou esse caminho. Então ele vai te mostrar por onde vai doer menos, por onde você vai ser mais eficiente. Então o meu pensamento de mentoria é esse. Perfeito. 100% concordo. Cara, pra gente fechar, eu queria te perguntar e te pedir, na verdade, pra você dar um conselho pro concurseiro, pro cara que tá começando os estudos dele, ou talvez tá na dificuldade do estudo para concurso público. O que você falaria e aconselharia pra esse cara olhando pra aquela câmera ali? São alguns conselhos. O primeiro conselho que eu dou pra qualquer pessoa é que acredite em Deus. Que Deus ele se preocupa com a sua vida nos mínimos detalhes. Às vezes você pensa que Deus não está se preocupando com a minha aprovação. Deus está se preocupando. Tanto é que ele já me deu questões de prova, já me deu temas de redação para minha aprovação. Mas, ao mesmo tempo, eu estudei, eu me dediquei, obviamente. Eu não estava parado, dormindo. O outro ponto, você precisa acreditar que você tem a capacidade. Você precisa acreditar. Porque eu sou filho de uma mãe solteira, que me criou sozinha, que mudou a vida da minha família com concurso público. Pobre, minha avó com 7 filhos, viúva, criou os 7 filhos e ela passou no concurso público. Então, é possível. Você tem que acreditar que é possível. Nós estamos aqui para dizer para você que é possível. Então, você precisa acreditar na sua capacidade. E, por fim, acredite no seu mentor. Acredite na técnica que ele está te ensinando. Ele já trilhou esse caminho. Ele já se machucou. Ele já entrou no meio dos espinhos e descobriu que não era por ali. Agora ele está te mostrando por onde ir e por onde que vai doer menos. Isso vai requerer um sacrifício seu? Sim, vai requerer. Mas o mentor ele vai te ajudar a facilitar esse caminho para você chegar até a sua aprovação. Então acredite em Deus, acredite em você, na sua capacidade e acredite naquele também que está pegando na sua mão e te ensinando. Você é capaz. Boa. Perfeito. Agora, por último, o cara que tá na mesma situação que você, ou não que você, caso ele não esteja na tutory, mas o cara que tá no antes, né? O cara que tá na planilha, ou no cara que tá olhando pro mercado e tá vendo ali, né? Se inicia ou não. Você falou que, eu iniciei na tutory, entrei, fechei no zero. Depois eu conquistei os alunos. Qual o conselho que você daria para o cara que é mentor ou professor? É exatamente isso. Quando eu entrei na tutory, eu não tinha nem aluno para fazer migração. Era 0. Mas eu acreditei porque quando eu olhei para cada pessoa que eu conheci, Tauan, Lucas, Yasmin, Marlon, eu vi que eles acreditavam naquilo ali,
sabe? Eles entregam a vida deles. Aquilo ali. E se você ainda não tá na Tutory, você tá desperdiçando tempo da sua vida, você não vai conseguir seguir adiante, você não vai se manter sustentável, você vai quebrar, você não vai aguentar. Então já vai lá, procura a Tutory. E eu pensei assim, é só mais uma empresa no começo. Eu vou pagar, eles vão me dar a plataforma e acabou. Não, beleza. Cara, é uma família. É uma família que vai te mandar mensagem, que vai ver como é que tá, o que tá acontecendo. Toda semana tem reunião para você tirar dúvida. Você vai tirar dúvida da plataforma. O dono da empresa, ele vai fazer reunião contigo. Ele vai fazer reunião contigo, vai ali, ó. Ah, Marlon, não dá para mim de manhã. Cansei de ver. Vamos fazer à noite, então. Vamos fazer à noite para quem pode fazer. Então, assim, é uma família. Eles não vão te deixar desamparado. Eles vão pegar na tua mão até você conseguir caminhar sozinho. E depois, quando você estiver caminhando, eles vão lá te empurrar para tu começar a correr. E quando você estiver correndo, eles vão te dar asa para tu voar. Que eles aqui, assim, são sensacionais. Eu indico a Tutory de olho fechado para qualquer mentor. Para qualquer mentor, não recebo nada por isso. A única coisa que eu preciso devolver para eles é o mínimo de gratidão, porque eles mudaram a minha vida como mentor, tá mudando a vida da minha família. Então, só vem pra Tutory e nem pensa 2 vezes. Caraca, velho. Que isso. Eu que te agradeço, Gabriel. De verdade, conhecer sua história, conhecer a missão que você tem. Eu acho que é muito além de ser um mentor. É a missão e os valores que você carrega. Certamente o aluno que tá com você, ele tem um ótimo mentor e um cara que tá ali pra vida. Realmente pra mudar a vida desse aluno. Então eu fico feliz e é um prazer e um privilégio como tutor e nós temos você nessa mesa. Muito mais do que um privilégio pra você, de verdade. Nós iremos terminar. Antes disso, eu queria dizer para você ativar as notificações, se inscreve no canal, segue as nossas redes. E Gabriel, fala aí uma consideração final e pede para o pessoal te seguir, fala seu arroba. O meu arroba é @Tribunal com Gabriel. Vocês podem me seguir lá, sempre estou compartilhando dicas de estudo, a palavra de Deus também, que é muito importante. E agradecer esse espaço aqui que a Tutory sempre nos dá, o apoio que a Tutory sempre nos dá. Só agradecer mesmo, só tenho gratidão por toda essa equipe aqui. Perfeito, estamos encerrando mais um episódio, mais um podcast da Tutory com a presença ilustre do Gabriel dos Santos. Foi um prazer tê-lo aqui, compartilhe isso para todo mundo que pode ter as suas vidas transformadas ou de alguma maneira incentivadas pela história do Gabriel. E até a próxima.